noite, galera. Estamos mais uma vez ao vivo para um bate-papo. E hoje, na quarta-feira, a gente vai conversar com a Flávia. E hoje o tema é bloqueios emocionais. Como destravar. Então você que vai assistir a live, né, na íntegra, depois no IGTV, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário, que a gente vai respondendo aí todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. E comente, né? Comente, dê a sua opinião, faz parte a sua opinião do nosso bate-papo aqui. Ele engrandece a nossa conversa, né? E faz com que a gente contribua uns com os outros, né? Esse é o grande objetivo das nossas lives, é a gente contar as nossas experiências, vocês contarem as suas, e a gente aí, né, desenrolar um bate-papo para que a gente consiga aprender um pouco com vocês, assim como a gente também pode passar algumas experiências nossas, né, que pode também ajudar você na sua jornada. Então, já dando boa noite aí, a Jade, ao Anderson, a Flávia já está aí, né, se preparando para entrar aqui conosco, né? Boa noite, Zilá. Então, antes da gente chamar a Flávia aqui, vamos apertar o aviãozinho e chamar mais pessoas para entrar na live conosco. Aperte também o coraçãozinho, que assim o Instagram manda essa mensagem, manda essa live para outras pessoas, né? Ainda mais nesse horário, o horário de pico, o horário nobre, né? Onde várias pessoas estão fazendo lives também, né? E aí, quando a gente aperta o coraçãozinho, a gente fala que a live que a gente está participando, ela é relevante, né? Que outras pessoas também devem assistir, devem aprender conosco, ok? Então vamos lá, enquanto vocês apertam aí, eu aperto o aviãozinho aqui também, chamando mais pessoas para participar conosco. Chame o máximo de pessoas que vocês conseguirem chamar, para que a nossa live fique mais relevante e o Instagram mande para outras pessoas também, né, esse nosso bate-papo. E se você tiver aí a audácia, mande para Pablo Marcal 1, que aí a gente vai também bater esse papo com ele. Boa noite, boa noite. Então, sem mais delongas, vocês já apertaram o aviãozinho, já apertaram o coraçãozinho. Nosso bate-papo se inicie e a gente aí comece a falar, né, sobre os bloqueios emocionais e como a gente pode destravá-los, né? Como a gente pode enfrentá-los. E aí, Flávia? Boa noite. Tudo bem? Como Tô com a está? internet meio ruimzinha aqui, viu? Oi? Tô com a internet um pouco ruim aqui. Se der algum travamento aí, você me fala. Eita! Me Bem conta, na Flávia, hora aqui. me conta, como você vê aí a questão dos bloqueios, faz aí uma abordagem inicial desse nosso tema aí, que ela é bastante interessante e muitas vezes as pessoas não caem em si, né, de que tem alguns bloqueios e esses bloqueios podem estar atrapalhando o desenrolar da vida, né? Conta pra gente aí as suas considerações iniciais para esse tema. Quem fala que não tem bloqueio, eu desconheço. Porque a maioria das pessoas, né, nós mesmos temos muitos bloqueios emocionais. E isso a gente traz desde a infância, né? E é tão difícil a gente estar. Eu, por exemplo, tinha, né, um bloqueio muito grande de enfrentar as câmeras. Medo de crítica, medo das pessoas fazerem comentários, alguma coisa assim. E hoje, graças a Deus, fui desbloqueada. Nós fizemos um curso, né? E através desse curso eu fui, como é que se diz, uma pessoa lá do curso, né? Pegou e me desafiou
a fazer um vídeo e a estar postando dentro do grupo. E através daquele vídeo ali eu percebi a facilidade que foi de outras pessoas também desbloquearem através do meu desbloqueio. Então aquilo ali me deu uma energia muito maior para a gente continuar a fazer os nossos vídeos, as nossas lives. E o que a gente está aprendendo está transbordando na vida das pessoas, né? Então, esse vídeo até a pessoa chegou e falou que era para eu comentar, né, sobre o que aconteceu no meu passado. Muitas pessoas aqui, eu não sei se sabem, mas geralmente os nossos bloqueios, eles acontecem a partir dos 7 anos até os 14, entre os 7 e os 14 anos. E pode vir de um pai, de uma mãe, ou de um professor, e até mesmo de alguns amigos, né? Mas a maior parte é do pai, mãe e um professor. Quem aqui não tem algum bloqueio da infância, né? Que atira a primeira pedra. Você tem, Rafa, algum bloqueio? Fala aí. Eu estou enfrentando cada dia novos bloqueios, né? O que me travava bastante em relação à minha evolução era o bloqueio de autoimagem, né? Eu esperava muito as pessoas aprovarem as minhas ideias para depois eu colocá-las em prática. E outro bloqueio que eu tinha bastante, que eu costumo enfrentar, é o bloqueio da escassez. A escassez, ela foi muito dura comigo, né? E outro também, um bloqueio que eu tinha bastante grande é um bloqueio com meu pai, né? A questão de afeto, essas questões eu tinha bastante resistência, né? Muitas vezes a gente não fala que é bloqueio, né? A gente fala que é resistência. A gente muitas vezes maqueia, né? Maqueia esses bloqueios colocando nomes bonitos, né? A gente coloca, inventa nomes bonitos para nosso bloqueio. Por exemplo, um bloqueio que eu tinha também bastante, e como você falou, vem da família, principalmente, porque é onde você tem mais contato, né? Mas principalmente das pessoas, né, ao seu redor, não só da família, mas da escola, né, da igreja, enfim, né, os outros familiares também. Então, um outro bloqueio E que eu às tinha. vezes é uma coisa tão pequenininha, né? Que a gente carrega para a vida inteira e a gente não consegue prosperar, não consegue evoluir porque fica essa barreira do medo, né? Da rejeição, do medo da crítica e tudo, e a gente não consegue passar para frente, né? Dar um passo à frente por causa de um bloqueiozinho, às vezes pequenininho, que deixa assim a infância da gente comprometida na fase adulta, né? Justamente. Um bloqueio que eu tinha, né, bastante forte era de conversar com outras pessoas, né? Porque a gente, quando é criança, aquela proteção dos pais, aquela proteção dos familiares fala para a gente não conversar com pessoas estranhas. E aí, quando você entra, né, na escola, quando você está virando adolescente, né, chegando aí na fase adulta, que você tem essa necessidade de se relacionar com outras pessoas que você não conhece, né, porque você não está mais tão próximo dos pais, não está mais próximo daquelas pessoas que, né, te acolhiam. E agora, como é que você faz para poder, né, se relacionar com outras pessoas, sendo que você foi ensinado a não conversar com outras pessoas? Né? Então, era um bloqueio que eu tinha bastante também, pesado, que me atrapalhava muito, e eu enfrentei e trouxe até um antídoto aqui para que vocês também utilizem esse antídoto, né, para poder desbloquear. Né? E o antídoto, talvez esse aqui, ó. Como assim? Tenha um chiclete sempre no bolso, né? As mulheres que andam com bolsa na bolsa. Não Tenha serve uma sempre balinha, não? uma bala, pode Hein? ser. Por que isso? Por que isso? Como que você vai conversar com outra pessoa que você não conhece? Né? Como que você vai quebrar o gelo? Tira, Já sei. tira a bala do bolso, da bolsa, tira um, põe na boca e vira para o lado e fala assim, aceita? E aí, pode ter aí o início de uma conversa. Né? Então, são coisas simples que nos bloqueiam,
também são coisas simples que nos desbloqueiam. A gente então precisa estar aberto, né, e reconhecer que existe esse bloqueio. Né? O primeiro passo para a gente conquistar qualquer coisa, né, é a gente reconhecer, né, aquela falta ou aquela necessidade de conquista. Né? Eu preciso conquistar esse poder, né, essa habilidade de conversar com outras pessoas. Eu preciso reconhecer que eu tenho essa necessidade primeiro, antes, né, de realmente desbloquear. Né? Então, talvez a primeira dica que a gente tem para hoje aqui, Flávia, é essa. Né? A gente saber, né, que a gente tem algumas coisas que nos travam e reconhecer isso. Com qualquer área que seja. Né? Se tem alguma coisa que você não, né, tem alguma dificuldade de enfrentar, aquilo te bloqueia. Né? Então, identificar quais são esses momentos, quais são essas emoções que vêm, quais são as situações onde essas travas acontecem, é o primeiro passo. Né? E aí, como eu dei o exemplo aqui, o segundo passo é ter, né, a iniciativa de enfrentar. Não quer dizer que você vai perder o medo, vai perder aquele suspense, né, na hora de enfrentar aqueles medos. Né? É até natural que mantenha. Né? A gente ouve aí essas pessoas que fazem show, né, os cantores, né, atores, né, essas pessoas que têm contato com grandes públicos, e aí pergunta, né, se já perderam o medo dos palcos. Eu falo assim, não, se eu perder o medo disso aqui, eu paro de fazer. Né? As pessoas, os pilotos, né, de asa delta, os pilotos de paraglider, né, aqui em Valadares tem uma montanha aqui que é bastante conhecida mundialmente, e isso acontece, né? As entrevistas normalmente acontece essa pergunta: você já perdeu o medo de voar? E aí a pessoa fala assim, não, eu não posso perder esse medo, porque o dia que eu perder esse medo, eu vou perder também as medidas de segurança. Se eu perder o medo de voar, eu vou falhar em alguma coisa na segurança. Então, eu preciso ter esse medo, que esse medo de voar vai fazer com que eu cheque todos os equipamentos, se tem aí o equipamento reserva, para depois eu sair para voo. Então, o primeiro passo, reconheça, e o segundo passo é enfrentar. Né? Talvez a gente consiga enfrentar sozinho, talvez a gente não consiga. E aí, se a gente reconhece o bloqueio, se a gente reconhece, se a gente tem essa possibilidade. Tem um meio, né, Rafa? Tem muitas pessoas que elas não têm essa como é que a gente vai falar a palavra? Tem essa situação, né, de você estar bloqueado, às vezes você não consegue nem visualizar aquele teu bloqueio, né? Às vezes é algo que está oculto e você não consegue passar para fora. Você sabe que você tem um medo, mas você não sabe aonde foi fundamentado esse medo. Então, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, conseguem na terapia descobrir, conseguem, mas geralmente um terapeuta, a gente vê que ele não, ele trabalha ali com a pessoa e tudo para ela poder se ver. Mas para desbloquear é muito mais complicado. Se você não entender que aquilo é um bloqueio seu e que você tem que ultrapassar aquela barreira daquele seu bloqueio, que você tem que encarar ele como se fosse um espelho, é muito difícil você conseguir superar. E o que acontece? A primeira vez que eu fiz o vídeo, né, foi contando uma historinha minha lá da infância, lá dentro da escola, e que foi até feito o desafio, né, em cima disso ali, para eu fazer o vídeo para eu estar contando. Eu lembro que eu fiz, acho que uns 12 vídeos para conseguir postar um. E errava, e assim, eu lembro que no começo a boca tremia. Quando eu ia falar alguma coisa, eu falava meio assim, com vergonha, e travava a boca para um lado e para o outro. Então o negócio não se tornava uma coisa assim natural. Por quê? O medo do lado oposto ali, né, atrás das câmeras, o que as pessoas iam falar de eu estar contando algo meu íntimo. E assim, foi tão bacana assim o dia que eu fiz esse vídeo ali contando. As pessoas que estão aqui entrando aqui, Martins, boa noite. Eu vi que tem amigas minhas também que já entraram aqui. Muito boa noite para vocês. Obrigada pela presença. O que acontece? Sobre a minha infância ali, né? Foi na terceira série do primário. Eu tive um problema assim muito grande com matemática.
A matéria matemática, para mim, era o bicho-papão que assustava de noite na cama, sabe aquele negócio? Tipo, eu vou reprovar por matemática, no outro ano eu vou reprovar por matemática, e foi assim durante longos anos, até chegar na minha faculdade. Para você ter noção, o tanto que isso atrapalha a gente, né, no nosso estudo, no nosso ensino. E o que acontece? Eu, dentro da sala de aula, tinha a elite, né, dos coleguinhas que eram famosos, né, porque os pais eram muito bem de situação, toda hora eles estavam ali no grupinho, ali sempre aquela patotinha e tal. E o que aconteceu? Eu fui perguntar para a professora, eu não tinha entendido uma parte da matéria, e fui fazer uma pergunta para a professora. E os meninos, eles tiravam sarro de todo mundo. E eles se juntaram, acho que uns 5 garotos na época, sabe? Eu não lembro a quantidade exata de pessoas, mas eu sei quem que era. Até hoje eu lembro do nome deles também, pra você ter noção. E eles me zombaram assim na sala, sabe? A hora que eu fui perguntar, eles, balãozeira, pum, estourou a lâmpada, olha lá! E todo mundo kkkkkk rindo da minha cara. Gente, terceiro ano do primário, sabe o que é você chegar até a sua faculdade e você não conseguir abrir a boca e pedir para um professor, me explica a matéria que eu não entendi? O medo das pessoas olharem tudo para você assim e começar aquela zoação de novo, sabe? Então, o que aconteceu? Dentro dos estudos que a gente estava fazendo e tudo, eu fui lembrar o porquê que eu morria de medo de falar no vídeo, através das câmeras e tal. E eu sabia que para o meu trabalho, através da Casa dos Quitutes, ali eu precisava estar mostrando os produtos, eu precisava estar falando sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho, e eu tinha muita dificuldade em fazer vídeo. E todo mundo falava, você tem que unir o produto, a sua imagem, você tem que aparecer, você tem que não sei o quê. E eu falava, cara, como que eu vou fazer isso se eu olho para esse negócio aqui e não vai, trava, fica com a boca cerrada, e você fica tremendo e os dedos começam a gelar e o coração começa a bater acelerado e você não consegue sair do lugar. Até que um dia eu contei a história para um colega nosso, né? E ele chegou e falou, por que você não fala isso? Por que você não bota para fora? Para transbordar na vida de outras pessoas, que provavelmente outras pessoas também têm bloqueios parecidos com os seus. Aí eu cheguei e falei, não vou fazer, faça, você precisa ultrapassar isso. E eu acabei fazendo. Quando ele chegou e falou para mim, eu te desafio hoje a postar um vídeo. Rapaz, eu não sei de onde... Olha, se falar isso para mim, eu descobri que se falar a palavra eu te desafio, cara, eu acho que eu viro uma onça. Eu não consigo entender, Rafa. Eu te desafio o quê? Você me desafia? Pois agora eu vou. Agora ninguém me segura. E daí eu falei, eu vou enfrentar esse negócio. Fiz o vídeo. Postei lá dentro do grupo. Ele falou, você tem a tarde inteira para postar. Eu ainda tinha horário para colocar aquele vídeo lá dentro do grupo, né? E foi muito bacana, porque teve umas 3 moças dentro do grupo ali também. Uma delas estava no trabalho. Ela falou, olha, eu também estou bloqueada nisso. Eu também tive um bloqueio com a minha mãe. Eu também tive outro bloqueio. Poxa, Flávia, vendo você fazer isso, me deu ânimo para fazer também. Me encorajou. E daí eu lembro que a menina falou que ia chegar em casa para fazer o vídeo e dentro do trabalho ela foi dentro do banheiro, lembra? Uhum. Ela foi dentro do banheiro para fazer a postagem dela, porque ela disse, eu não vou esperar até chegar em casa. Então, quer dizer, às vezes tem muitas pessoas que estão aqui assistindo a gente, eles não sabem, né? Quais são os seus bloqueios, mas a gente tem que saber que a gente precisa ultrapassar isso aí. Porque tá prejudicando a nossa vida, tá prejudicando a nossa evolução. Tem muitas pessoas que precisam da sua história para elas se encorajarem a ir para frente, a seguir em frente, né? Então, assim, foi muito bacana a hora que eu olhei, assim, aquele medo meu que se transformou em energia para conseguir cumprir aquele desafio. E daquele desafio, 3 outras pessoas foram desbloqueadas também com o vídeo para poder fazer a filmagem delas ali, a postagem delas, e elas conseguiram superar aquilo. Então, no final, foi um transbordo, assim, de todo mundo dando gargalhada ali no grupo e feliz da vida e tudo, e um alívio ao mesmo tempo. Porque quando a gente percebe, assim, que a vida da gente inteira está travada por causa daquilo, eu cheguei a entrar em cursos de vídeo. O curso era 21 dias. Eu fiz o primeiro dia, só me apresentei e nunca mais. Eu paguei pelo curso e eu não conseguia fazer um vídeo por dia. E daí eu via todo mundo fazendo, e daí vinha umas meninas bonitas, assim, sabe, todas arrumadas,
e daí umas com cílios postiços, e eu ficava, ai meu Deus, eu tô toda desarrumada, eu tô sem a unha feita, eu tô sem não sei o que. Quer dizer, toda hora o medo da rejeição, né? E daí você começa a olhar assim, você diz assim, cara, é cara crachá, que nem nós estamos aqui, ó. Não há necessidade daquela preparação toda, aquele glamour todo para você estar transbordando na vida de outras pessoas. Às vezes uma palavra simples, uma frase simples, alguma história simples, você está ajudando outra pessoa a sair daquele casulo dela, né? Que ela está fechada, pessoas que às vezes até não conseguem nem dar um bom dia para outra pessoa, não consegue conversar, porque é bastante introvertida. Então a gente começa a analisar isso, o benefício. Eu só te interromper um pouquinho. Tem aqui a Laísa Alves. Ela falou que amanhã é meu dia de gravar. Responde para mim aqui, Laísa. Cadê? Amanhã vai ser o seu primeiro vídeo ou não? Amanhã vai ser a sequência dos vídeos que você está fazendo. Só responde isso para mim, fazendo um favor. Pode continuar, Flávio. Cadê? Eu não estou vendo aqui onde é que está ela respondeu? Não, ainda não. Não, porque vem essa fala aqui, eu quero entender melhor, né, como é, se ela já gravou algum. Seria ótimo ter mais uma aí desbloqueando, né? Pois é. Amanhã, meu segundo vídeo. Beleza. Ah, tá, ela já fez. Porque se Marcos, boa noite. O primeiro vídeo, já ia sair um desafio aí, né, Flávia? O desafio já ia ser para gravar hoje. Opa! Com a gente é assim, né? Não dá pra a gente não pensa muito, né, Rafa? Vai ser sempre amanhã. Tem que ser só hoje. Se fizer hoje, amanhã você fala, faz só hoje. E depois só hoje. Tá? Então, anota essa outra dica aí. Nunca fale que você vai enfrentar qualquer coisa amanhã. Porque amanhã nunca vai chegar. Né? Você tem que enfrentar hoje a parte que você tem condições de enfrentar hoje. No outro dia, rindo. Hoje, e por aí vai. Né? Ela tá falando aqui, tá gravando por semana. Que pena que não dá pra... Ei, Rafa, que pena que não dá para pegar e chamar um e outro aqui, né? Só para ver eles aqui dentro da live. Como é que é, Flávio? Que pena que não dá para chamar um e outro que está aqui participando só para ver eles entrando na live. Já aproveitava agora. Interessante também. Né? A Sinara está aqui dando risada. Eu quero ver se ela vai ter coragem de enfrentar uma câmera assim e sair falando assim. Eu acho que ela tem coragem sim, que ela gosta de desafio. Está acostumada já. Eu lembro desse episódio que você está contando aí, desse desafio que rolou no nosso grupo. E logo depois, né, que você postou, eu já falei isso, ó. Eu tenho feito algumas lives e tal. Se você quiser, né, participar de uma live comigo, justamente para poder desinibir mais, né, contar mais a sua história, né, que eu estaria disponível para poder fazer. E aí, não sei se foi no mesmo calor, fazer o vídeo, você respondeu sim. Foi. Na época foi até o meu primeiro vídeo. Meu primeiro vídeo foi com você e os outros agora também estão sendo com você, né? Tem umas pessoas já que estão me convidando também. Outras que, através do nosso vídeo, vieram me perguntar como que faz. Inclusive, até falei que eu ia passar para você, né? Como que faz, como que eu apareço, como que funciona. Ai, você vai fazer comigo? Marca o dia, o que tem que fazer? Pessoas assim, que você vê que estão muito mais preparadas do que eu, assim, no caso, amigas minhas que já trabalham há muitos anos já com palestras, com cursos, né, só para mulheres, transbordando na vida das mulheres, e quando você vê, assim, tem situações assim que a pessoa tá travada, tá limitada. Essa parte de redes sociais, hoje em dia a gente sabe que se você não tiver na mídia, se você não tiver nas redes sociais, você tá fora do mercado. Hoje em dia, essa pandemia mesmo está trazendo muitas pessoas a serem obrigadas a enfrentar uma câmera, porque senão não consegue fazer uma venda, né? Então, o que acontece? Esse bloqueio, o meu caso, foi de câmera. Tem outras pessoas que têm outros bloqueios, medo de altura, medo de um bicho,
é alguma coisa, se assustou. Tem crianças que crescem adultos com medo de lobisomem, de bicho-papão e não sei o quê. Então, assim, assim, às vezes é bloqueios assim, tão ridículos, né? Mas que a gente às vezes até tem medo de pegar e colocar para fora. Não, eu morro de medo disso aqui, mas eu não vou contar para ninguém. Deixa eu só te interromper mais uma vez aqui, Flávia, para poder falar que tem aqui 16 pessoas. Se você conhece alguma pessoa que tem algum tipo de bloqueio, tem algum tipo de resistência a alguma coisa, e precisa ouvir isso que a gente está conversando aqui, né, para justamente perder alguns medos ou enfrentar alguns medos, aperta o Olá, aviãozinho de novo, chama mais alguma pessoa para poder assistir isso com a gente, né? Talvez você não tenha a coragem de falar sobre esses assuntos com algumas pessoas, e aí a gente junto aqui, né, fazendo a live, a gente vai conseguir tocar essa pessoa por você, né? Mas você vai ser esse canal para poder trazê-la para cá. Então faça isso. Aperta o aviãozinho, chame mais pessoas para estar aqui com a gente, né? Para que a gente junto consiga, né, fazer com que essas pessoas vamos ver enfrentem. se tem mais alguém aqui. Deixa eu tentar jogar algumas aqui também. Tá travando? Não, tá ok. Então, Rafa, a Sinara que estava falando aqui para mim que ela está tendo umas aulas online e tudo, mas que quando muda o professor ela fica com medo. Então, vou te falar uma coisa. Nós temos um grupo, né? Toda segunda, quarta e sexta que a gente está fazendo um grupo de estudos. Inclusive é o Rafa, eu e mais alguns amigos. O Anderson que está aqui participando também. Sinara, se você quiser, a gente coloca você dentro do grupo. É um curso que a gente fez, que a gente está revisando as matérias. É matéria, assim, é um videozinho pequeno, né? Mas depois a gente debate sobre o assunto e tudo. Eu acho que você consegue rapidinho perder o medo. Ainda mais que eu vou estar lá e vou fazer umas micagens lá com você, que você vai adorar. E já já você vai estar perdendo medo. Daqui a pouco estou eu chamando ela aí para fazer uma live também. Falar sobre o EPV, o que, que você acha? Ela vai saber o que, que é. Interessante, outro assunto também que a gente pode trazer aqui, outra dica, outro conselho, outro, sei lá, qualquer coisa que vocês entendam aí, para ajudar a desbloquear, a enfrentar esses bloqueios, a enfrentar esses medos, é estar próximo de pessoas que acreditem em você, né? Porque as pessoas que mais te bloqueiam são as pessoas que estão mais próximas de você, né? Então, para você enfrentar esses bloqueios, muitas vezes você É precisa verdade. com pessoas que também não necessariamente têm o mesmo bloqueio que você, mas que está interessada, né, em enfrentar alguns medos, né? Então, se o objetivo comum for esse, enfrentar os medos, estejam com pessoas parecidas com você nesse sentido, né? Porque as pessoas próximas, dificilmente elas vão te incentivar a sair do bloqueio. Elas podem até te criticar mais, né? Por exemplo, não conseguir falar com pessoas estranhas. Elas podem até te criticar, fazendo com que esse bloqueio até aumente por conta dessas críticas. Ela vai virar para você e falar assim: pô, Flávio, mas você já é uma mulher feita e não consegue fazer um vídeo de vendas? Você já é uma mulher feita, você não consegue sair na rua para poder oferecer seu produto? Que mulher é essa que você virou? Né? O Então, vídeo se torna maior do que a gente, né? justamente, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando mais ainda. Então, estar dentro de um grupo onde as pessoas estão engajadas para poder crescer, né, os seus desafios, as suas fraquezas, né, os seus fracassos momentâneos, são combustível para as outras pessoas. Né? Talvez as suas O experiências. Wesley acabou de entrar aqui. Isso. O Talvez a sua Wesley também dando. experiência ajude as outras pessoas. Foi o exemplo que a Flávia deu. Né? Ela tinha essa resistência de fazer vídeo. Quando ela fez o vídeo, ela encontrou mais pessoas que tinham também essa resistência e também fizeram vídeos. Então, E talvez, não existe. igual a Flávia falou, a sua mensagem, né, a sua história pode inspirar várias pessoas.
Não quer dizer que você vai fazer vídeo para mostrar para as pessoas que você consegue fazer vídeo. Não é esse o objetivo. O fazer vídeo, fazer live, né, expor nas redes sociais, não é esse o objetivo principal. Não é se mostrar, e sim contar a sua história de superação. Cada um tem uma história de superação que vai inspirar outras pessoas. Né? Então, o grande objetivo é estar reunido em grupos e grupos que estão engajados, né, para o crescimento é esse. É fazer com que as suas experiências positivas ou negativas sirvam de combustível, né, uns para os outros. Chegou tarde não, Edi. Estamos aí. Tem mais tempo ainda. E, Flávia, além desse bloqueio da infância, né, que você contou aí em relação à matemática, também esse bloqueio de aparecer frente às câmeras. Quais outros bloqueios você tem que pode contar para nós aí, ou que você já identificou? Né? Porque talvez tenha alguns bloqueios que você ainda não identificou. É isso mesmo? Mas bloqueio a gente tem vários, né? Tem muitos bloqueios. Tem situações assim também com o pai envolvidos, né? Com o pai, que eu estou trabalhando justamente isso agora, né? Tem coisas assim que no decorrer do caminho, à medida que você vai estudando, você vai descobrindo, né? Então, são coisas que vão te prendendo e não te deixando avançar um nível, né? Uma das coisas que eu mais tinha medo, que eu tinha vergonha também de fazer os vídeos, é chegar e achar que eu não estava preparada. E, na verdade, né, a gente sabe que quando a gente estiver realmente preparado para alguma coisa, Deus vem e recolhe a gente, porque não precisa mais estar aqui na Terra para aprender nada, né? Então, o que que acontece? Geralmente você fica esperando estudar uma matéria, estudar um assunto para saber 100% daquele assunto, para você poder chegar e estar passando para as pessoas, eu entendo da matéria, eu entendo do assunto. Não. Cada um tem um propósito aqui na Terra, cada um tem um objetivo. Quando você descobre o seu verdadeiro propósito, não tem por que você ficar com medo de estar passando para as pessoas. Tem um ditado que fala, né? Vai com medo mesmo, né? Mesmo não estando pronto, vai sem estar pronto mesmo, mas vai. Então, o que a gente tem visto, né, no dia a dia? Pode acontecer erro, às vezes a gente está aqui conversando, daqui a pouco erra uma palavra, erra alguma coisa. Gente, hoje em dia, para mim, eu tô pouco me lixando o que vão falar, o que vão comentar. Eu quero mais que as pessoas olhem para mim de uma forma transparente, de uma forma que está agregando na vida das pessoas. Eu ainda sou pequenininha, ainda perto do que eu tenho que aprender, mas pelo menos a gente está fazendo. E geralmente a crítica, ela vem de quem não está produzindo, de quem não está fazendo. Porque quem não critica, que está ali toda hora ali compartilhando com a gente, sabe que todo mundo está entregando algo para agregar na vida das pessoas. Então, assim, esse grupo nosso que a gente está tendo de estudos aqui, a gente fica feliz de estar todo mundo no mesmo nível, né? Todo mundo querendo prosperar no estudo, no ensino, no aprendizado, transbordar para as pessoas, porque não adianta você absorver tanto conhecimento e você não colocar para fora isso. Então, o que acontece? Uma das coisas assim que hoje, até sobre a live de hoje de manhã que teve, o Anderson até fez uma postagem lá dentro do grupo e eu fiquei pensando sobre a escassez. Aí eu falei, rapaz do céu, a escassez. Eu estava na escassez, eu olhei assim, eu falei, olha, absorver muito e vazar por baixo, como se fosse uma caixa d'água. Enche, 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 só que tem um furo lá embaixo. E porque você só está recebendo, você só está absorvendo os assuntos, mas você não está transbordando. Aí depois tem o outro que depois da escassez, qual que era o outro, você lembra? Eu sei que o último era o transbordo, né? Abundância. Abundância, né? Abundância você absorve, tá recebendo. Vazando da caixa. Abundância é o que está dentro ali da caixa e o transbordo é o que passa por cima. O transbordo. Então, enquanto a gente está só absorvendo, a gente não está colocando para fora, aqui, a gente tendo essa conversa aqui, já é uma forma de estudo. É uma forma da gente estar aprendendo cada vez mais justamente sobre um determinado assunto.
Então, tem pessoas aqui que às vezes ficam com medo de estar enfrentando a câmera ali, porque assim, não sabe como agir, como se comportar, o que vai falar. Gente, se ele me fizer uma pergunta agora e falar, Flávia, faça tal coisa, eu vou dizer, olha, Rafa, não sei, não vou poder te falar agora. Daqui a pouco, daqui uma semana, duas, talvez eu te fale. Mas assim, a gente não é obrigado a saber de tudo. Essa é a parte boa, é você ser você mesmo. Então, assim, bloqueios que você falou para mim, tem vários, assim, só que agora, para eu lembrar, assim, são um monte, né? Então, deixa eu colocar Então, essa pergunta aqui de novo. E eu gostei desse negócio que você fez aí, não tinha visto, não. Olha só que bacana. como vencer o bloqueio de autoimagem? De autoimagem. Justamente esse bloqueio, né, de aparecer, de falar com outras pessoas, de esperar essa aprovação prévia, né? Como enfrentar esse bloqueio ou essa resistência, Eu né? acho, Essa eu necessidade. acho que é só enfrentando mesmo, é pegando e ligando um vídeo aí e mostrando, dando a cara a tapa. Não tem outra alternativa. Você tem que se expor. Você está com medo que as pessoas te julguem por algo? Eu acho que não. Olha, a única pessoa que pode julgar, o único ser que pode julgar nós é Deus. Então, como nós somos imagem e semelhança do Criador, nenhuma outra pessoa aqui na Terra pode chegar e dizer: você não tem capacidade disso, você não tem capacidade daquilo. Temos uma capacidade imensa. E Deus já entregou isso para a gente, né? Logo que nós viemos ao mundo, Deus já entregou tudo aquilo que a gente precisava. Então, assim, o único que pode fazer algum julgamento da gente é o nosso Senhor, é nosso Deus. Então, as pessoas aqui que elas fazem críticas, eu estou vendo até assim no nosso estudo, eu não sei se está acontecendo com você também, mas tem pessoas que começam a olhar com outros olhos, ela está ali aparecendo, ela tá. Gente, eu estou pouco me importando se estão achando que eu estou aparecendo, que eu estou querendo me mostrar que eu estou. Não, não estou querendo nada disso. Eu estou querendo ajudar as pessoas a elas tirarem aquelas vendas dos olhos delas lá e olharem para frente e dizer assim: olha, eu consegui, você também consegue. Então, nosso grupo aqui o tempo inteiro está ali à disposição, como se fosse, eu falei para você aquele dia, como se fosse o cometa, né? Passa o cometa e todo mundo vai na ponta do cometa segurando, porque todo mundo vai puxando os outros, né? Então, assim, a gente não precisa ter medo do que os outros vão estar comentando, do que os outros vão falar. A gente tem que simplesmente sentir no coração de falar, abre a câmera ali, faz um vídeo. Eu, para conseguir desbloquear nessa parte do vídeo, eu fiz uns 14 vídeos, acho, para conseguir sair um bem, porque tinha uns que estavam maravilhosos, no final eu errava uma palavra, e daí ficava feio, daí eu falei, ai, cara, vou ter que voltar tudo de novo. E voltei, foi, até que conseguiu. É a tal da persistência, né? Enquanto mais você persistir, fazer ali sempre, daqui a pouquinho você está fazendo de uma forma natural. Hoje a gente conversa assim de igual para igual e não tem aquele medo, aquele frio, aquele gelo. Hoje eu já estou fazendo meus vídeos ali, não sei se tem alguém que está vendo na Casa dos Quitutes, que eu tenho que chegar lá, oi gente, tudo bem, não sei o que e tal, eu boto lá uma touquinha linda, maravilhosa, eu visto a carapuça lá da quituteira e mando ver. Então, assim, as pessoas estão interagindo. E agora, essa semana, eu tive mais uma prova agora, porque eu estou fazendo as vendas externas ali, e hoje várias pessoas olharam para mim e falaram assim, eu vou comprar de você só porque você é simpática. Eu falei, nossa, que maravilha, eu ganhei o dia hoje, sabe? Então, assim, é tão bom você poder chegar com um sorriso no rosto para a pessoa, você chegar assim, transparente para a pessoa, você andar na rua sabendo que você não deve nada para ninguém, a não ser os cartões de crédito, né? Mas tudo bem. Mas o que importa, gente, é você pegar e ser aquilo que você nasceu para ser. Não fica com medo, não fica preocupado o que os outros vão falar. Tá com medo? Vai com medo mesmo, abre essa câmera, autoimagem, vai na frente do espelho e diga, eu posso, eu consigo e eu faço. E pronto, deixa rolar. Não fica com medo não do que vai vir, do que vão falar, do que vão comentar, porque os seus amigos, se forem amigos de verdade, eles vão estar te apoiando. Se forem pessoas assim que não querem que você evolua, que você cresça, logo em seguida você já vai estar vendo as atitudes deles, né?
começando a se afastar, porque sabem que você está transbordando mais do que eles, aí começam a ficar com um pouco de receio, e isso é normal, né? Então, assim, esteja com pessoas mais evoluídas do que você, modele pessoas que estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer, comece a analisar o que elas fazem, né, no dia a dia, como que elas fazem as postagens. Eu tive que fazer isso, poxa, eu tenho que ver o que essas pessoas que estão conseguindo fazer vendas, como que elas estão agindo diante das câmeras, nas postagens dela, nas filmagens dela e tudo, para poder entender por onde, por qual caminho deveria seguir. E graças a Deus, assim, está sendo super tranquilo, tá sendo bem bacana, assim, eu tô gostando bastante. As pessoas que estão aqui, tenho certeza que tem alguém aqui que deve ter medo de câmera ainda, pode pegar e chamar a gente aí no direct aí, que a gente faz uma live com vocês, também não tem problema, né, Rafa? Isso aí. É uma coisa interessante, você falou essa questão de autoimagem. Muitas vezes a gente tem essa dificuldade de se expor, porque a gente também critica as pessoas que fazem, né? E aí tem uma outra dica. Se você critica, né, de forma pejorativa as pessoas que fazem aquilo que você deseja fazer, você nunca vai fazer. Isso em qualquer área, tá? Se você fala mal de uma pessoa que está fazendo live, falando que essa pessoa é aparecida, que essa pessoa, né, enfim, de forma pejorativa, como que você vai se expor da mesma forma? Você não quer ser ridículo, você não quer, né, ser taxado pelas outras pessoas como uma pessoa parecida. Então, se você tem essa crítica diante das outras pessoas, né? Se você faz esse tipo de crítica, não, mas a Flávia devia estar com a iluminação melhor, devia estar com o cabelo preso, enfim, né? Devia estar de Tem qualquer até uma luzinha aqui, ó. Eu tô chique agora, ó. Quer ver? Deixa eu ver se dá para mudar. Ó, dá para mudar a luzinha, ó. Tá com a mais chique do mundo aqui agora, ó. Se Tô você me achando. tipo de crítica, fizer esse tipo de crítica, dificilmente você vai ter a naturalidade para poder falar na frente das câmeras. Agora, se você olhar para essas pessoas e falar assim, putz, como que o Rafael faz isso? Como que o Rafael se prepara para poder fazer uma live? O que a Flávia está fazendo? Qual o ambiente que eles escolhem para poder fazer a live? Como que eles escolhem o tema? Será que eles conversam antes da live para poder, né, fluir melhor a conversa? Hoje nem deu tempo, né, Rafa? Se você Hoje nem deu tempo. Gente, eu cheguei, já era 7h15 da noite, ainda varada de fome, fui comer alguma coisa, tomar um banho, trocar de roupa, foi o tempo de sentar aqui. E ainda a internet estava querendo dar uma chute. Eu falei, só que falta agora chegar na hora, a gente não conseguir fazer a live. Deixa eu te falar só uma coisa aqui, Rafa. Liza Alves, você tirou os comentários? Aqui ela estava falando, vê se aparece aqui, ó. Muita gente se afastando e eu me conectando com vocês da internet. E para mim está sendo mara. Poxa, Liza, sem palavras, hein? E isso vai acontecer. Tá, Gratidão. pessoal? Isso vai acontecer. Primeiro, né, dentre os vários que eu já falei, né, se você identifica, né, qual é o bloqueio que você tem, né, qual é o momento que isso acontece, né, qual é a situação que esse medo mais te atrapalha, né? Se você identificar, se você tem crítica pejorativa frente àquele medo que você está colocando, é para poder maquiar o seu medo, né? Se você consegue identificar essas três coisas, enfrentar o medo vai ficar muito mais fácil, né? Se a gente está dando o exemplo aqui dos vídeos, né? Se você tem críticas às outras pessoas, né, defamando o que elas estão fazendo, dificilmente você vai fazer vídeo. Dificilmente você vai fazer vídeo. Agora, se você buscar entender, buscar saber como que né, atrás das câmeras, né, como que essas pessoas se preparam para vir aqui e passar esse conteúdo, passar a história, passar, né, as experiências, aí sim vai mudar muito. Não sei se ela está aqui ainda na live, mas a Anne, né, ela tinha algumas dúvidas, e aí a gente conversou, né, eu ajudei, dei algumas dicas em relação a fazer vídeo. Inclusive, uma das perguntas que ela me fez, ela perguntou o seguinte,
como que eu faço os vídeos? O que que eu preciso para poder fazer os vídeos? Eu falei só uma coisa. Eu falei assim, faça e poste. Eu não vou te dar nenhuma dica agora. Depois que você tiver uns 10, 15 vídeos já postados, eu vou começar a falar. Ela foi, parou e falou assim, você tem razão, porque qualquer coisa que você falar vai me travar. Ali, tá aí, Anne, ó, eu. A Anne tá aí, né? Qualquer coisa que eu falasse para ela, Anne, você precisa ter uma luz, você precisa ter um fone, você precisa estar num lugar mais tranquilo, você precisa disso ou daquilo, isso ia fazer com que ela travasse. Agora, ela fazendo, no momento dela, na hora que ela Apenas faça, né, Rafa? justamente, na hora que ela sente que tem alguma coisa para Apenas falar, faça. liga a câmera e faz. E faz. Olha, eu até lembro de um amigo meu que ele chegou e falou para mim que era para pegar e abrir a câmera todo santo dia e falar 3 minutos. O que eu vou falar 3 minutos, rapaz? Fala 3 minutos. Aí eu acordava de manhã cedo e fiz 2 vezes, depois eu não fiz mais. Eu falei, não preciso mais disso, que eu já estou fazendo até live e tu tá louco de bom. Porque eu achei aquilo, falei, rapaz, eu vou ficar com. Eu peguei um celular, porque eu tenho outro aparelho aqui. Eu olhei para ele assim e falei, rapaz, você tá me vencendo. Mas eu não vou mais deixar isso acontecer. Peguei, olhei pro bichinho assim e falei, isso é só um aparelhinho, gente. Por que eu tô com tanto medo de você? Liguei a câmera, olhei, olá, tudo bem? Tô olhando meu olho. Olha, tô com uma espinha aqui, tô não sei o que. Eu fiquei porque eu não sabia o que conversar no primeiro vídeo. E daí eu mandei para ele, eu falei, coisa ridícula, né? Mas a gente tem que ser ridículo. Para estar assim na frente das câmeras, tem que ser ridículo. Não adianta. E daí eu comecei a olhar assim, e depois aquilo começou a ser uma coisa assim tão sem valor que eu falei assim, cara, o que é uma câmera? O que é um vídeo? Por que ficar tanto tempo ali preocupado? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Ai, deixa eu ver se meu cabelo tá certo, tá arrumadinho para eu poder aparecer na câmera, porque, ai meu Deus, olha aqui meu brinco tá saindo do lugar. Gente, na boa, Rafa, nós nem programamos nada, não fizemos nada. O que acontece? Quer fazer? Faça. Agora, a única coisa que a gente percebeu, né? Nossa evolução em tudo, é justamente você estar conectada com pessoas que estão no mesmo nível que você. Isso é muito importante para o teu crescimento, porque à medida que você se conecta com pessoas que estão com o mesmo pensamento, com a mesma linha de ação igual a você, tudo transborda, tudo facilita. Então, assim, às vezes a gente tem uma dúvida, às vezes tem um colega que tem um aplicativo que é mais fácil para poder editar vídeo, tem um colega que tem a parte lá sobre marketing multinível, essas coisas, tudo que a gente tem, assim, de assunto, assim, que a gente queira saber, que a gente queira aprender, sempre tem um dentro do grupo lá, né? São pessoas, assim, que estão estudando, são pessoas que estão toda hora lendo um livro interessante, um livro que vai te agregar valor na tua vida. Inclusive, se vocês quiserem, depois peçam para nós, porque nós já temos uma carrada, né? Só 100 livros ou cento e poucos livros? Quantos? Já nem sei. Temos uma lista imensa de livros muito interessantes para vocês começarem a ter um pensamento mais positivo daquilo que vocês almejam para a vida de vocês. Então, aproveitem, gente, aproveitem o caminho agora, pega a câmera, quem tem medo de vídeo aí, pega a câmera, faça um vídeo ali na lata e diga assim, você não vai me vencer porque eu sou maior do que você, destrava logo esse negócio, transborde na vida de outras pessoas, que você vai ver a bênção que é. Não é sobre mim, não é sobre você, né? É sobre nós. Esse é o nosso ditado, esse é o nosso lema. E tem acontecido muita coisa boa depois que a gente conseguiu entender isso, né? É todo um conjunto. Inclusive, parece que foi pensado essa questão do tema. Hoje eu coloquei, né? Acabei de colocar aqui agora à noite um vídeo no Instagram, né? Falando justamente sobre isso e mostrando o Anderson fazendo um vídeo, né? No meio da rua, né? De chinelo, de bermuda, sem muito, né? Sem muito não, sem nenhuma preparação em termos de cenário, né? Para poder fazer o vídeo. E coloquei um vídeo também no YouTube falando justamente sobre a questão de errar, né? As pessoas
a gente foi muito criticado, é muito criticado na questão do erro, né? As pessoas, elas são martirizadas pelo erro, né? E a gente tem que É aprender verdade. o erro, né? Ele vai servir apenas como aprendizado, né? Ele é apenas um aprendizado. Rapaz, eu amei, ri e chorei de emoção. Flávia, você é de Curitiba. Quem é que está perguntando aqui? Deixa eu ver aqui. Eu não sou de Curitiba, eu moro em Curitiba agora. Isso. Cadê? Então, eu coloquei um vídeo no YouTube falando justamente sobre errar, né? Que as pessoas que têm melhores resultados são pessoas que erraram A bastante. pergunta está. Você está com a pergunta ainda, Rafa? Que falaram que está me tampando aqui. Vocês não estão me enxergando aqui, gente? Os comentários, né, ele acaba passando em cima de você, né? Deixa eu tirar um pouco aqui os comentários, então. Ah, mas tá tão bom, tem gente ali falando cada coisa bacana ali que eu tô gostando de ver. Aproveitar que tem aqui os comentários, faz uma pose aí, vamos tirar um print aqui. Ah, peraí, deixa eu ajeitar meu cabelo, dá licença, gente. Só um minutinho. Peraí, porque eu não posso sair feia no vídeo, na foto. Ficou bom? Ficou ótimo. Pronto. X, vai logo! As pessoas estão falando aí. Então, Flávio, eu também coloquei um vídeo no YouTube falando justamente sobre isso também. Que as pessoas, né, que têm mais resultados, né, e esses resultados que mostram para a gente aí, elas erraram bastante, erraram muito. E justamente porque erraram muito, elas conseguiram resultados que são expressivos, né? Porque quando a gente é perfeccionista e fica planejando, com medo de errar, dificilmente a gente vai fazer alguma coisa, né? E quando a gente for fazer, às vezes a gente já perdeu o time, né? Quando a gente vai criar, às vezes, um negócio, fica esperando, né? Planejando aquilo para que seja perfeito, na hora de colocar em prática, pode ser que o tempo já passou, entendeu? Então, as pessoas que mais erram também têm as possibilidades de mais acerto, porque, né? Vamos colocar aqui um racional simples aqui. Tá falando de novo, que a pergunta fica na minha frente. Vocês estão querendo me ver, né, povo? Fala sério. Estão me vendo agora? Tá melhor? Tô com um pouquinho de falta de cabelo aqui, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ela tá falando aqui que tem uma pergunta, eu não sei, eu não sei o que que é que tá me tapando A mim aqui. também não. Né? Fica aparecendo aí os comentários, né, passando na sua frente. Ah, tá. O Anderson é a prova viva, né? O Anderson, logo que a gente começou a fazer os nossos estudos, ele ficava tão quietinho, né? E agora tem dias que ele solta e ele fala e ele gesticula e não sei o quê. Então, quer dizer, a gente percebe que no decorrer do tempo, à medida que você vai fazendo, você vai se soltando cada vez mais. Aqui. Oi. Eu já tirei a pergunta da tela. Será que está aparecendo para as pessoas ainda a pergunta? Tânia, boa noite. Olha, minhas amigas, tudo aqui, gente. Ó, coraçãozinho para vocês. Ai, que delícia. Como vencer o medo, tirei a pergunta. pergunta. Como vencer o medo? Está aparecendo? Medo de quê, Anderson? Medo de quê? Então, qual é o medo que ele tem? Vencer os medos. Tem que saber qual é o medo, né? Se é medo de bicho, se é medo de altura, se é medo de... só falou como vencer o medo. Então, vencer o medo é identificar, né? Quais são os gatilhos que trazem esse medo à tona, né? Medo, igual você está falando, é medo de bicho? Qual é a relação que esse bicho tem com esse medo? Você teve alguma experiência, né, marcante com esse animal, com esse bicho? Ou é histórias que você ouviu, né, em relação a ele que te faz ter medo? E a gente é criado, né, com essas crenças hereditárias, né? Crenças que vão passando de geração em geração, que às vezes a gente nem sabe o porquê. Inclusive tem uma história que ela tá engraçada, né? Eu acredito que seja só uma história, não seja real, mas eu acho que ela ilustra bem essa questão da herança hereditária. Um rapaz arrumou uma namorada e foi pro jantar de Natal na casa
né, dos pais da namorada. E chegou lá, eles iam servir um pernil, né, de porco, e o pernil estava cortado, né, era com osso e estava cortado. E aí ele perguntou para a namorada por que, que o pernil estava cortado. E ela falou assim, tá cortado porque a minha mãe faz igual a minha avó fazia. Aí ele falou assim, então tá bom. Aí, em outro momento, ele foi almoçar na casa da avó. E aí, por incrível que pareça, teve pernil também. E o pernil também estava cortado. E ele lembrou, falou assim, mas por que, que a sua avó corta o pernil, né? Não faz o pernil inteiro? Ah, porque minha avó faz igual minha bisavó fazia também. Aí falou assim, sabe uma coisa? Eu vou perguntar à sua avó por que, que ela faz. E aí foi perguntar para a avó, né? A gente vai modelando as pessoas, né? O porquê que ela fazia, né, o pernil cortado. Ela foi e explicou assim, meu filho, porque quando a gente começou a fazer esse prato, a gente era muito pobre e tal, e a vasilha era pequena, então para caber na vasilha a gente cortava o pernil, né? E aí descobriu-se o porquê que o pernil era cortado, né? Então a gente às vezes vai falando, repetindo algumas coisas sem saber o porquê, né? Sem saber o porquê Uma das que a gente está repetindo. Uma das coisas até que o Pablo até chegou e comentou, né, sobre não falar com estranhos, né? E até no início da live você chegou a comentar sobre isso, né? Não se dirigir a palavra a pessoas estranhas da rua e não sei o quê. E a gente se criou fazendo isso, né? Não falando com estranhos, não podia. Eu criei as minhas filhas, eu tenho certeza que as meninas têm aqui criança pequena também, provavelmente vão acabar criando dessa forma também, se não entenderem que é necessário fazer de forma diferente, né? Mas até então, a gente andava na rua, a gente não podia olhar para o lado, não podia cumprimentar pessoas estranhas. Em vez da gente pegar e ensinar o nosso filho a ficar atento aos perigos que existem e preparar eles para quando o perigo vir à frente, eles conseguirem tomar uma decisão assertiva, por exemplo, se precisar correr, precisar fugir. Não, a gente não fala com estranhos. Então, assim, já aconteceu situações da minha filha sair na rua e ela saía assim, ó, parecia um bichinho do mato. E eu fiz isso com a minha filha, gente. Hoje eu olho assim, como é que eu vou falar para ela, filha, eu ensinei errado e você pode conversar com qualquer pessoa na rua, não se preocupe. Como que você chega e passa agora para um filho que já está com 18 anos de idade? Então, uma das coisas que a gente tem que analisar bastante quando a gente está na criação dos filhos, a gente erra muito. Os nossos pais erraram com a gente erra com nossos filhos. Provavelmente eles vão herdar coisas da gente que também vão errar com os filhos deles e tudo. Mas o bom é quando a gente aprender, a gente ainda tem um tempo ainda para conseguir reverter essa situação, né? Então, assim, tem muitas pessoas que não deixam, né, os filhos conversar com estranhos e tudo, e tem que preparar, não adianta. O mundo que a gente vive hoje, a tecnologia... Não entendi. Faltando 2 minutos para finalizar. Só queria responder essa pergunta aí do Wesley, né? Perguntando o que te trava ainda. Tem alguma coisa que ainda te trava? Que você já identificou que te trava e que você precisa enfrentar? Eu? Isso. Tem muita coisa que me trava ainda, que eu tenho que desbloquear ainda, mas à medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo o que é. Mas eu não... Agora, assim, de cabeça, assim, não tô lembrando de alguma coisa, não. Você lembra de alguma coisa sua? Lembro, lógico. O quê? Tem algumas travas em relação à monetização do meu trabalho, né? Às vezes eu subvalorizo o meu preço, né? O meu preço mesmo em relação ao valor que eu entrego, né? Porque justamente naquele bloqueio de escassez eu não fui treinado, não fui ensinado a valorizar, né, em termos financeiros, né, o valor que eu entregava, né? Então eu tenho ainda um pouco essa trava para poder desbloquear. Então, Flávia, conta aí suas considerações finais. Nós temos 1 minutinho para acabar, 20 segundos para você. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as pessoas que vieram aqui prestigiar a nossa live, agradecer todo mundo, as minhas amigas que participaram aí, amigos também, e falar para vocês têm algum bloqueio, alguma coisa, depois manda um direct aqui para a gente, aqui, vamos estar ajudando vocês naquilo que a gente está aprendendo, naquilo que a gente está
tá tendo de conhecimento aí para vocês não ficarem presos nesse casulo aí de vocês aí e conseguirem destravar, conseguirem evoluir. Façam o que tiver que ser feito, não olhem para as críticas. Então é isso, Flávio. Aproveitem aí a todo mundo aqui. Quem quiser assistir de novo essa live vai estar no meu IGTV, é só ir lá e acompanhar. Então, pessoal, um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau.